Muito bem-vindos. Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre as lâmpadas, já que é um dos produtos mais procurados pelos clientes. E aí, como é um dos mais procurados, nós precisamos ter, no mínimo, um pouco de noção sobre eles, para que quando o cliente chegar, a gente consiga entender o que ele está falando, né? Basicamente falando, é para que vocês possam entender já nesse primeiro momento, embora seja tudo muito novo, mas que a gente consiga entender, tá? No notebook aí tem um campo com o nome chat. Então, sempre que surgir e no final a gente pode responder. Sejam bem-vindos. Nós somos a Luz de Tudo, a fase agora de adaptação de novas pessoas nesse momento de troca de equipe e continuamente nós estamos admitindo pessoas, né? Nós temos 6 anos, mas de lá para cá a gente já mudou muita coisa nas estratégias e acabamos também, algumas vezes, sendo necessário trocar as pessoas. Mas está tudo bem. Hoje, nós vamos começar falando sobre o trabalho na loja, tá? Então, antes de iniciarmos falando sobre as lâmpadas, eu queria contar um pouquinho para vocês como é o nosso tipo de abordagem, tá? Então, no primeiro momento, o que é que nós fazemos? Quando o cliente vem até a loja, nós sempre o recebemos à porta. Isso é uma prática que nós já temos, vamos permanecer sempre com ela. Essa ideia do cliente se sentir como se estivesse sendo convidado a entrar, nós consideramos que é muito agradável e nós realizamos essa prática. Então, sempre que um cliente chegou, encostou o veículo dele ou vem a pé e chegou próximo da porta, a pessoa, o consultor da vez levanta e vai o receber na porta como um gesto aí de convite. Aí sempre nós abrimos a porta para ele entrar e o saudamos com um bom dia, boa tarde, e nos apresentamos. Oi, sou Maxwell e eu quero, como posso lhe servir hoje? E aí ele vai contar para a gente o que é que ele precisa e vamos prosseguir o atendimento. Ah, mas o cliente é de outra pessoa e outra pessoa está com o cliente lá porque o cliente não vai lá. Mesmo assim, nós sempre levantamos e recebemos ele e levamos ele até a mesa, ou orientamos ele, tudo bem, pode ir aguardá-lo aqui no sofazinho, daqui a pouquinho ele termina o atendimento dele e vem te receber. Então, isso é uma prática que nós já temos, pretendemos continuar com ela e pedimos para que vocês a façam para que a gente possa manter esse padrão, tá bom? Então, nós sempre recebemos o cliente à porta e quando termina o atendimento, ele comprando ou não, também nós levamos ele de volta até a porta e abrimos a porta para ele. Se ele comprar, isso pode ser feito tanto pelo consultor quanto pelo conferente ou estoquista que estiver no atendimento dele. Pode levar as sacolas dele até o carro e nesse momento abre a porta para que ele possa ir. Ou pelo próprio consultor, quando termina o atendimento, vai lá, abre a porta e agradece pela visita ou pela compra, tá bom? Então, sempre nós levamos o cliente de volta até a porta e quando ele comprou, nós levamos ele até o carro dele, colocamos as coisas dentro do carro dele. Isso é uma função tanto do estoquista quanto do consultor, para que a gente possa manter esse padrão de sempre recebê-lo e entregá-lo de volta até a porta, tá? E aí, sempre que às vezes está muito ocupado um consultor ou está com um pouquinho de tempo, aí, eita, Júlia, dá essa forcinha para mim, leva Juliano até a porta, por gentileza. Aí a Júlia vai lá e faz esse favor, e quando ela precisa de mim, ela me pede, eu vou lá também, e a gente sempre tem essa prática dessa relação, de eu poder contar com você e você contar comigo nas horas que preciso for, tá? Então, o cliente chegou, a gente recebe ele, aborda, ouve, depois que a gente ouve, a gente explica para ele o melhor produto. Nesse momento, nós vamos entender um pouquinho sobre os produtos para poder, em si, depois nós podermos
entregar para ele o produto ideal, tá? Então, hoje nós vamos começar com lâmpadas e é tudo muito novo, porém, nós temos das lâmpadas, deixa eu abrir aqui. Então, nós sempre tivemos a lâmpada em si como algo que ilumina, você liga, ela acende, tudo bem. Mas aí tem uma história por trás disso, né? Ela foi criada lá em... E aí foi melhorando de tempos em tempos. Dentro de carvão, dentro de um globo de vidro, o carvão aquecia, esquentava, até ferver e ficar vermelho. E por ficar vermelho, ele criava um pouco de luz. E aí, assim eram as primeiras lâmpadas. E aí depois foram melhorando isso, e tipo, a cor da luz, ela é medida em kelvins. Então, quanto maior o número de kelvins, mais branca a luz é. Quanto menor o número de kelvins, mais no tom avermelhado ela vai ficando. Começa pelo amarelo até avermelhar. Então, antes, isso era feito pela temperatura. Então, esse carvão esquentava tanto ao ponto dele pegar fogo, e quando ele pegava fogo, ele gerava uma luz. E por estar dentro desse bulbo de vidro, essa luz permanecia por algum tempo, até que esse filamento se rompesse, e aí isso foi chamado de lâmpada. Vamos lá. Então, para começar, nós temos alguns mitos e verdades que é importante nós conhecermos, porque essas são dúvidas que existem há muito tempo, mas ainda vão continuar existindo na cabeça do nosso cliente. E aí, primeiro, nós precisamos sanar para nós, para que nós possamos clarear essas ideias para os clientes. A primeira é a temperatura de cor versus aquecimento. Nós chamamos as lâmpadas de luz fria, quente ou neutra, são as mais comuns. Então, quando nós usamos o termo luz quente, fria ou neutra, automaticamente nós entendemos como se fosse a luz quente ela gerasse calor e a luz fria ela gerasse temperatura no ambiente mais fria ou não interferisse na temperatura do ambiente. E luz neutra, muito mais como se ela fosse normal e ela não alterasse a temperatura do ambiente. Mas isso não é real. Isso é um mito. E a temperatura da cor, se a luz é quente, neutra ou fria, não vai alterar a temperatura do ambiente, não vai gerar aquecimento ou não, e também não vai esfriar o ambiente, tá? Então isso é um mito. Toda vez que o cliente lhe pergunta: "Ah, mas você vai me levar, vai me dar uma luz quente e ela vai esquentar?" Não, não vai esquentar. Isso é só um termo utilizado para o sentimento caloroso que dá quando a luz ela acende e não é temperatura de cor, não é calor, não é real, não é um calor do momento, mas é uma temperatura de luz quente. Então ela tem uma luz quente, mas ela não esquenta o ambiente, tá? Segundo mito ou verdade. Se houverem dúvidas, digita aí no chat, que aí no final a gente responde, tá? Segunda, cor quente queima embalagens. Como as luzes quentes sempre foram utilizadas por arquitetos, então sempre que uma loja era planejada, mesmo antigamente, quando não existia tecnologia em LED, fazia sentido a luz quente queimar as embalagens. Não porque ela era quente, mas porque a emissão de luz era feita por lâmpadas que geravam calor. E isso queimava as embalagens. Então, sempre que você tinha uma lâmpada halógena, como era chamado o tipo de tecnologia na época, ela era um bulbo que gerava uma temperatura de cor, porque ela esquentava para produzir luz,
Então, aquele filamento fervia e gerava um foco de luz quente. Normalmente, nas lojas, eram lâmpadas halógenas, dicróicas ou par 20, que daqui a pouco nós vamos conversar sobre elas, e apontadas para as embalagens para dar brilho nos produtos. Então, sempre que isso acontecia, isso acabava afetando a durabilidade das embalagens, porque esse aquecimento duradouro era como se fosse a luz do sol na embalagem e acabava tirando a cor das embalagens com o decorrer do tempo. Então, isso ficou na mente do cliente que é lojista há muito tempo e já usou dessa forma, e essa vai ser uma das perguntas dele, né? Ah, eu não quero luz quente porque vai queimar minha embalagem. Mas não vai queimar, isso também é um mito. Com a tecnologia de LED, não gera aquecimento e vai ser a mesma coisa na luz fria, neutra ou quente. Terceira, a luz branco-frio, ela ilumina mais. Esse é uma das perguntas que o cliente sempre vai ter, né? Então, a luz branco-frio, ela dá uma sensação do que ela ilumina mais, mas ela não ilumina mais. Só que ela ofusca mais, é uma luz que dói um pouco mais no olho, e aí isso pode causar uma ilusão de que ela tem um fator de luminância maior no ambiente. Porém, não é verdade, também é um mito. A luz branco-frio não ilumina mais que a neutra ou que a quente, mas ela pode ofuscar mais os seus olhos e você achar que ela está iluminando mais. Porém, isso não é real, tá? Mito ou verdade? Fitas de LED não iluminam. Como nós estávamos acostumados a utilizar lâmpadas, com a existência das fitas de LED, elas foram tomando de conta do mercado por poder flexibilizar a aplicação e você poder fazer usos mais legais, montando formas geométricas, dando mais volume no espaço, dando menos volume, criando sensações totalmente diferentes com as fitas de LED. Isso foi tomando de conta. Só que ainda existe um mito de que as fitas não iluminam e as lâmpadas sim iluminam. Porém, hoje, para você entender melhor, dentro das lâmpadas tem uma fita de LED. Então, isso se deu por conta, para você entender e poder clarear o seu cliente na hora de você explicar para ele. Para você entender melhor, as fitas antes eram utilizadas só para efeitos. Então, você a área e tinha uma fita de LED para dar um efeito por trás do móvel, para dar um sopro de luz. Então, isso é muito legal, porém ela não serve apenas para isso. Então, você pode utilizar sim as fitas de LED para fazer a iluminação geral do espaço, sem problema nenhum. Ou seja, existem fitas de LED graves, médias e de alto fluxo. E você vai usar cada uma para cada caso específico, mas as fitas de LED sim iluminam, e dentro das lâmpadas que iluminam muito, tem uma fita de LED muito forte. Tá bom? Quinto mito ou verdade? LED queima por ligar muito. Também um mito, porque antes, quando nós tínhamos, quem é da minha época, utilizou as lâmpadas halógenas. E as lâmpadas halógenas, elas queimavam porque o filamento ela aquece para gerar luz, e quando você desliga, ele esfria. Então, cada vez que você liga e desliga, você faz um ciclo nisso que vai esfraquecer o filamento. Ele aquece, esfria, aquece, esfria, aquece, esfria e rompe. Então, essa troca de temperatura dele faz ele romper muito mais rápido. Com o LED, isso é muito menos real. Por ele ser uma placa eletrônica, ele é como se fosse um computador que gera luz. Então, ligar e desligar não necessariamente vai afetar a vida útil do equipamento. Tá bom? Então, ele não vai queimar por ligar e desligar mais vezes.
Não vai queimar por isso. Ele vai queimar porque ele cumpriu a sua vida útil ou porque algum componente sofreu superaquecimento. Mas não por ligar e desligar várias vezes. Próximo mito ou verdade, os watts são a potência do LED. Também um mito. Por tempos e tempos, antigamente nós chamávamos por velas, porque comparava as lâmpadas às velas. Então, uma lâmpada ilumina por 40 velas. Então, nós tínhamos esse comparativo e começamos a chamar as lâmpadas dessa forma. Eu quero uma lâmpada de 20 velas. Não, eu quero agora uma de 40 velas, quero iluminar mais. Eu quero uma de 80, quero uma de 100, 120 velas. Depois, mas nessa época, nós já deveríamos chamar as lâmpadas por watts. Eu quero uma de 40 watts. Eu quero uma de 60 watts, uma de 80 watts, 100 watts. E assim, depois, nós nos adaptamos a chamar por watts. Porém, quando o LED chegou, nós começamos a metrificar melhor o fluxo luminoso por lumens, que é a unidade de medida da luz. Então, nós medimos a luz para a quantidade de lumens que ela emite. Porém, como já está no hábito nós chamarmos por watts, acaba culturalmente nós chamamos por watts. Então, sempre o cliente vai chegar e me dê uma lâmpada de 5 watts, 7 watts, 10 watts, 12 watts. Mas watts, na verdade, é o consumo de energia, é o quanto eu gasto de energia para que essa lâmpada fique acesa, e não é o fluxo luminoso. Então, uma lâmpada ela pode ter 10 watts e iluminar 1000 lumens, mas ela pode ter 10 watts, consumir 10 watts e produzir só 700 lumens, tá? É um mito, mas nós continuamos chamando por watts porque o cliente pede por watts. Porém, quando o cliente lhe pedir por lumens, você vai lá na embalagem e dá uma verificada que sempre vai estar descrito quantos lumens tem na lâmpada lá. Mas na fita de LED vai ter sempre quantos lumens tem na fita de LED por cada metro dela. Então, a fita de LED ela tem 700 lumens por metro, ou ela tem 400 lumens por metro, ou ela tem 1000 lumens. Tá bom? Passamos esse mito ou verdade. Agora vamos falar sobre tipos de soquetes. Os tipos de soquetes são exatamente os modelos de encaixes das lâmpadas. Existem diversos, porém hoje nós vamos tratar dos mais comuns, que são os que o cliente vai aí na loja procurar, que são os que são mais rotineiramente utilizados nos projetos. Vamos lá. Começamos a falar sobre o E14. O E14, ele se chama E14 porque ele foi uma homenagem a Thomas Edison, que a letra E significa Ed Edson, então é um soquete, um encaixe Edson 14, abreviando E14, então é Edson 14 milímetros. Então, ele é rosqueável e ele só tem 14 milímetros, então ele é bem fininho, 1,5 centímetro aproximadamente. Normalmente ele vem configurado nas lâmpadas de lustres, porque ele é pequenininho, encaixa em lugares menores, e também nas de geladeira. É muito comum, geladeiras, lustres ou arandelas, que são luminárias de parede. Tá bom? Basicamente falando, a aplicação desse soquete vai ser nas lâmpadas para essas luminárias. Depois dele, nós temos o E27, que segue a mesma regra. É um soquete que é 27 milímetros, praticamente 3 centímetros, muito comum utilizado em luminárias convencionais. Então, ele está presente nas lâmpadas de bulbo, que são aquelas redondinhas, e em vários outros modelos de lâmpadas. Esse é o soquete mais comum. Inclusive na lâmpada par 20, par 30 e par 38, que são lâmpadas de efeito, já nós trataremos sobre elas, mas é muito vendida, muito comum, muito procurada na loja. Depois dele, nós temos o E40, já foi descontinuado, mas ainda podem chegar clientes procurando por ele.
ele é 4 centímetros de largura e era utilizado nas lâmpadas de poste de rua. Como as lâmpadas de rua já foram trocadas por luminária de LED, ele foi descontinuado. Saímos das lâmpadas espiraladas de soquete rosqueável, nós vamos para as de encaixe. Chegando nas de encaixe, nós iniciamos pela GU10, que é a mais comum das procuradas hoje nas lâmpadas de efeito. Ele tem um soquete de encaixe e essa parte aqui, ó, essa parte aqui, ela é um encaixe que trava para que ela não solte se ela chegar a superaquecer o soquete e ter algum problema lá, ela não vai soltar do soquete, vai ficar encaixadinha lá mesmo. Só gira um pouco e desencaixa. O G4 também foi descontinuado por configuração de travamento, então ela é menos utilizada, e elas são pinos, só um garfinho. Ela funciona só como encaixe, é pouco utilizado, mas às vezes o cliente vai vir com ela para nós. Também utilizada só em lustres e arandelas. E vamos para o próximo. Depois dela temos o G9, que é utilizado em arandelas e em lâmpadas Alopin, que eu vou mostrar daqui a pouco ela como são. E são muito comuns para as arandelas pequenininhas e encaixam em qualquer lugar. Passando dela, nós vamos para o soquete G13, que é utilizado nas lâmpadas tubulares, é esse daqui, são utilizados nas lâmpadas de tubo, ainda continuam sendo utilizados. Vamos lá. Agora entramos para falar sobre lâmpadas e vamos começar a falar sobre as lâmpadas difusas. Difusas, nós as chamamos porque elas difundem a luz, espalham a luz. E começamos agora pelas lâmpadas bulbo, tá? São bulbo porque ela tem como se fosse um globo, que antes era de vidro, mas hoje são de plásticos, materiais plásticos. E aqui nós alojamos o driver, aqui dentro tem um transformador que recebe 220 e transforma o que o LED precisa para emitir essa luz. Tá? O bulbo, que é um globo de plástico que de espalhar a luz. Ou seja, se nós tirarmos o globo, ela vai focar. Se nós colocamos o globo, ela espalha a luz. Depois das bulbos, nós temos as ultrabulbos. As ultras podem vir com encaixe E27 igual às bulbos, porém elas são gigantes, então elas podem também vir com esse encaixe E40, que é grandão, igual às que eram de postes antigamente. Elas têm o bulbo grandão e iluminam para iluminar galpões e espaços maiores. Depois delas, as tubulares ou lineares, que elas têm um tubo de vidro plástico que faz com que essa fita de LED que está aqui dentro espalhe a luz 360 graus, tá bom? Então, se eu tirar esse bulbo, tirar esse tubo de vidro, vai ser uma fita de LED focada. Se eu coloco esse vidro, ele espalha a luz para todos os lados, igual os bulbos. Então, basicamente falando, as lâmpadas difusas são divididas nesses 3 grupos aqui. Saímos das lâmpadas de bulbo, que são difusas, nós vamos agora falar sobre as focais ou de efeito. Vamos começar pelas MR, que ela pode ser MR11, que chamamos mini dicróica, mas o nome técnico dela é MR11, o arquiteto ou o cliente pode me dizer, ele vai estar falando sobre a MR11, tá bom? Ah, não, eu quero uma MR16, tá aqui ela. Não, eu quero uma dicróica, é ela também. Então, mini dicróica é a minúscula, a MR11, e dicróica essa daqui. Passando das par, para que serve as MR? As MR, ela relevo, mostrar texturas, focar em algo,
numa cabeceira de cama ou algo do tipo. Então, a MR11 ela é menorzinha e a MR16 é um pouquinho maior. Essa daqui ela pode ter um ângulo de abertura, um grau de 36 graus. Existem vários graus dela. Ela tanto pode focar pouquinho, com 60 graus, quando for com 10 graus. As lâmpadas par, elas podem 20 ou par 38, tá? A par 20 ela é um pouco par 20, ela ilumina uma casa normal, pé direito normal, a altura do pé direito normal, você vai usar MR11, MR16 e par 20, e a par 30 você vai utilizar em casas de pé direito duplo, onde a altura é fora do comum. Já a par 38 para quando você quiser muita luz no pé direito duplo. Saindo dela, nós temos para as AR, que são lâmpadas focais super confortáveis. Elas iluminam tão quanto as par, porém elas são super confortáveis porque essas daqui elas são de lente. Então essa lente gera o grau, porém ela pode ofuscar um pouco o olho. E essa daqui ela tem um índice de ofuscamento, ou seja, ela brilha menos no seu olho, porque ela tem uma lente refletora. Então a luz ela ilumina de forma refletiva e não brilha tanto no seu olho. Por isso não ofusca, tá bom? Na mesma regra, as AR70 são pé direito normal e as AR111 para pé direito duplo, tá bom? Então essa combinação vai estar presente nos projetos de pé direito baixo, MR11, MR16, par 20 e AR70. Essas duas têm nomenclaturas diferentes, pode ser chamada de mini dicróica ou dicróica, e essa par 20 mesmo, e essa AR70 mesmo, tá bom? Basicamente, essas são as lâmpadas focais de efeito mais comuns. Saímos dela, nós entramos nas lâmpadas especiais. Nas lâmpadas especiais, nós temos a par 30 CDMR, 30 muito forte, utilizada somente em projetos comerciais, mais comumente em projetos comerciais, e ela vai trazer um efeito muito focal e muito forte, normalmente em lojas de franquia, como Zara, como C&A. Esse tipo de loja já traz no seu projeto a especificação de projetos de lâmpadas CDM que já estão nos cálculos luminotécnicos da loja. Também as bipino, que são os soquetes que nós falamos anteriormente, são utilizados em geladeira, luxos ou arandelas. São bipinos porque tem 2 pinos para conectá-la, mas o nome delas também pode ser chamado de alopim. Então, são lâmpadas alopim bipino, minúsculas, e conseguem encaixar em qualquer lugar pequenininho, por isso são utilizadas em lustres e arandelas. Depois delas, as defletoras, que são uma lâmpada de bulbo, normalmente com filamento, e tem uma lente que reflete invertido para que faça efeitos diferenciados. Você coloca no abajur, ela não vai iluminar o teto, só vai iluminar o piso. Você coloca no luxo, ela vai iluminar o teto e não ilumina nada, não joga luz direta para baixo. Ela ilumina o ambiente, porém de forma indireta, extremamente confortável. Depois dela, nós temos a lâmpada UV, que é uma lâmpada com consegue emitir luz para poder, por exemplo, em festas, pode ser utilizada para iluminar só o que é branco. Então, ela só acende o que é branco numa festa. Ou para ler uma pulseira que tem alguma codificação que só acenda quando com raios ultravioleta. E também para poder fazer reconhecimento de células falsas. Você acende essa luz